E aí, pensou na nossa interatividade, calculou o limite de 3x² mais 5x quando x tende para menos 1? Vamos ver qual é a resposta correta. Alternativa A, resultado menos 2. Vamos ver por quê? Vou calcular o limite substituindo no lugar do x o valor menos 1. Lembre-se sempre que aqui eu estou colocando o menos 1 dentro do parênteses, porque toda vez que eu vou multiplicar por um número negativo, obrigatoriamente tem que ter o parênteses. Você já sabe disso, mas é sempre bom reforçar. Então, fazemos a conta e descobrimos que dá menos 2 o resultado, alternativa A. Então, vamos agora a alguns outros limites. Então, limite no infinito, isto é, limite quando x tende para infinito. Então, quando x tende para infinito, antes era, o limite tendia para um número e o número, o resultado ia para infinito. Agora é o x que está tendendo para infinito. Então, vamos lá. Vamos observar o gráfico de 1 sobre x. Ele tem bastante informação para nós. Lembra que quando nós construímos o gráfico, não tinha muito sentido por que aquelas duas pontas estavam daquele jeito. Vamos ver agora o que acontece. Quando o x vai para mais infinito ou para menos infinito, o que acontece com o nosso 1 sobre x? Pensa na seguinte situação. Eu tenho 1 dividido por 10, 1 dividido por 100, 1 dividido por 1000, 1 dividido por 1 milhão. Para onde está indo esse número? Essa conta está indo cada vez mais perto de zero. Mas você consegue pôr um número lá que dê igual a zero? Não, né? Se você colocar o zero, há o x diferente de zero ali. A função não é definida para o zero. Então, eu não tenho x igual a zero. Eu não posso colocar o x igual a zero e também não vou encontrar a resposta igual a zero. Então, ali eu não encontro zero. Nem para o x igual, nem o 1 sobre x igual a zero. Por maior que seja o número que eu coloque. Ele vai ter 0, 0, 0, 0, 500 zeros, mas vai ter um númerozinho lá no final. Ele se aproxima de zero. E é isso que o desenho está mostrando para nós. Ele se aproxima de zero. A tal da assíntota. Eu tenho uma reta ali que a gente chama de assíntota. Então, o gráfico se aproxima dele, mas não chega nele. Bom, escrevendo aquilo que foi falado, ó, quando eu calculo para x igual a 1, para x igual a 10, para x igual a 100, para x igual a 1000, o que está acontecendo com o nosso valor? Ele está ficando cada vez mais perto de zero. Para efeito de limite, ele vai ser igual a zero. Então, o limite é o comportamento da função. Para onde ela está indo? Está indo para onde? Está indo para zero. Tanto para x indo para mais infinito, quanto para x indo para menos infinito. A diferença é que agora nós estamos indo lá pelos números negativos. Mas o cálculo é exatamente o mesmo. Não vai dar problema de sinal. O resultado vai ser, quando eu faço a conta, ele está indo para zero, por números menores do que zero, mas está indo para zero. Bom, vamos ver alguns exemplos de situações desse tipo. Eu quero calcular o limite de 2 mais 1 sobre x, e repare que aqui não tem o parênteses, mas a função é 2 mais 1 sobre x, quando x tende para menos infinito. Bom, acabamos de ver que o limite, quando x vai para menos infinito, da função 1 sobre x, vai para zero. E o limite da função 2? É constante. Propriedade de limite vai para 2. Ah, não esqueça, essas propriedades de limite tem lá no seu texto. Seu livro-texto tem todas essas propriedades. Então, pegue as propriedades se tiver alguma dúvida. Então, reparou que é limite da soma, é um limite para cada um. Calculei o limite do 2, deu o próprio 2. Calculei o limite do 1 sobre x, deu 0. 2 mais 0, resposta 2. Então, nós podemos usar essa notação, essa setinha e o 0 lá em cima para indicar. Calculei o limite e foi para 0. É uma maneira prática de ser utilizado. Vamos agora ver o item B. Olha o que aconteceu no item B. Eu tenho limite de 3x² mais 1 sobre x menos 4, quando x tende para mais infinito. Bom, primeira providência, vou pensar na situação. O mais infinito, se eu colocar infinito ali em cima, fica 3 infinito ao quadrado mais 1. Bom, tudo bem, isso deu infinito. Infinito menos 4 continua sendo infinito. Aí eu sei dividir infinito por infinito? Infinito por infinito. É número que eu posso dividir? Como se fosse um 4 sobre 4? Não é. É um conceito. Então eu não posso dividir infinito sobre infinito e dizer, ó, vai dar 1. Não posso. É um conceito que não pode ser, não posso fazer. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar, eu tenho que fazer o exercício de uma outra forma. Eu tenho que eliminar esse problema. Como é que eu vou eliminar esse problema? Eu posso utilizar alguns artifícios. Um é esse,
que é equivalente a colocar o x em evidência. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, existe um resultado que diz que o comportamento do polinômio é dado pelo x de maior grau. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou usar esse teorema. Eu vou pegar o 3x² mais 1 e vou pegar o x de maior grau, 3x², lá em cima. No denominador, eu vou pegar o de maior grau, é o x. E eu vou verificar então que o comportamento da função vai depender desse, o x de maior grau do numerador e o x de maior grau do denominador. Então eu vou lá, substituo e faço a conta. Então eu fiquei com 3x², na realidade eu vou e elimino o restante, pego só esse pedacinho que está ali marcado, que é o que me interessa. Aí ficou 3x² sobre x. Bom, 3x² sobre x, o que aconteceu? Eu posso simplificar. Se eu substituir agora o infinito, continua infinito sobre infinito. Mas eu posso simplificar. Então eu vou dividir por x e eu encontro 3x. Agora, quando eu substituo o infinito, ficou 3 vezes infinito. O número multiplicando infinito altera alguma coisa? Só o sinal. O fato de que a resposta vai dar infinita, não. Mas o sinal, sim. O 3 é positivo, vai ser mais infinito. Então, determinamos. Neste caso, vai dar mais infinito. Vamos agora fazer alguns limites mais especiais ainda. São os chamados limites fundamentais. Alguns deles, eu destaquei 3 deles para nós trabalharmos com eles agora. Eu tenho o limite de seno de x sobre x, quando x tende para zero. Se eu for substituir o zero, eu fico com uma indeterminação 0 sobre 0. Então, como é que descobriu aquele 1? Uma das maneiras de descobrir aquele valor é você colocar valores, para não estar tendendo para zero. Então, começa lá, quando x for 1, for 0,1, 0,2, vou fazendo conta e vou verificando para onde é que está indo esse valor de x. Ou eu faço o gráfico da minha função e verifico para onde é que está indo. Quando x vai para zero, para onde ele vai. Na prática, eu não preciso fazer nada disso. Eu vou aceitar que o limite fundamental, seno de x sobre x, quando x vai para zero, vai para 1. Outro limite fundamental diz respeito à função 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x vai para mais infinito. E aí, tanto para mais infinito quanto para menos infinito, a conclusão é a mesma. O resultado é e. Mesma coisa. Eu posso colocar valores, vou fazendo as contas e vou descobrir que isso dá próximo de e. Que e? Aquele número de Euler. Certo? Então, o e, eu vou descobrir que vai dar lá perto de 2,7 alguma coisa, 2,71, alguma coisa assim. Os valores vão se aproximando disso. Então, são os 3 limites que nós vamos trabalhar um pouquinho. Então, primeiro vamos calcular o limite de seno de 4x sobre seno de 3x, quando x vai para zero. Se eu substituir direto a minha expressão, o que eu descubro? Que dá 0 sobre 0. Então, eu tenho que arrumar uma outra maneira. Como apareceu o seno, a gente fica pensando, será que não dá para usar o limite fundamental? Bom, para o limite fundamental, eu teria que ter seno de 4x dividido por 4x. Do mesmo modo, o seno de 3x teria que ter o 3x ali também. Então, tem que ter o seno do arco e o arco. Bom, como é que nós vamos driblar essa história? Como é que nós vamos produzir esses valores? Eu tenho que colocar multiplicação e divisão, porque não posso alterar nada. Então, o que eu fiz? Eu preciso do 4x. Então, eu coloquei multiplicado por 4x, porque eu preciso do 4x e do 3x. Então, o que eu fiz? O seno de 4x está em cima, então precisa aparecer um 4x embaixo. O seno de 3x está embaixo, tem que aparecer um 3x em cima. Aí eu vejo, bom, tem 4x e tem 3x. O x tudo bem, mas o 3 e o 4 estão me atrapalhando, porque uma hora eu multiplico por 3, outra hora eu divido. Então, é por 3, por 4 que, para não alterar a fração, o que eu faço? Multiplico e divido por 3 vezes 4 vezes x. Aí eu resolvo o meu problema. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos agrupar de forma conveniente. Vamos ver como ficou o nosso limite? Então, nós vamos arrumando a nossa expressão. Nós vamos ficar como? Eu peguei o seno de 4x e associei com 4x. Tinha um 4x lá no denominador. Eu peguei o seno de 3x e associei com o 3x. Ficou 3x sobre seno de 3x. E sobrou um 4/3 que não foi usado. Então fica lá do lado. O seno de 4x sobre 4x é o limite fundamental de 1. O outro, limite de 3x sobre seno de 3x, também vai dar o limite fundamental. Porque eu posso pensar nele como 1 sobre, inverto isso, vou chegar no 1.
Conclusão, quanto deu o nosso limite? 4/3. Então eu consegui resolver sem muito problema. Vamos ver um outro agora. Nesse caso eu tenho limite de 5x dividido por seno de 3x. Bom, 5x sobre seno de 3x, o que acontece? Parece ser um limite fundamental de novo. Então, o que nós vamos fazer? Eu preciso produzir aquele número que está ali. Tem um 3x, em cima tem que ter um 3x também. Então, o que nós vamos fazer? Novamente, multiplicar e dividir por um número conveniente. Neste caso, o nosso número conveniente é 3. Então, multiplico e divido por 3. Multipliquei e dividi por 3, aí eu vou arrumar de modo conveniente, troco as posições do 5 e do 3, e aí eu tenho o limite fundamental, que vai dar 1, e os 5/3 que sobra. Portanto, a resposta do nosso exercício é 5/3. Vamos agora a um outro item. O item C. Repare que agora eu tenho assim, é o limite de 1 mais 5 sobre x, com tudo elevado a x, com x tendendo a mais infinito. Limite fundamental de novo. O detalhe é, no limite fundamental, quando eu tenho o original, ele é 1 mais 1 sobre x. Essa é a nossa função, o nosso limite original, que daria o e. E aqui nós aproveitamos para colocar um outro detalhe. O que vai acontecer aqui? Eu vou colocar, como tem um 5 no lugar do 1, que está sobre x, o que vai acontecer é que a minha resposta vai ser sempre desse tipo, e elevado ao número que está ali no numerador do x. Então, nesse caso, e elevado a 5. Se fosse 3 sobre x, 1 mais 3 sobre x, o número que estaria no expoente do e seria o 3. Então, exatamente o número que estiver ali. Vamos agora a uma interatividade. Eu quero saber o valor de limite de 5 sobre 2x menos 10, quando x tende para mais infinito. Eu quero saber se esse resultado é alternativa A, mais infinito, alternativa B, menos infinito, alternativa C, 0, alternativa D, não existe, ou alternativa E, menos meio. Você vai calcular, vai ver em qual dos casos que nós fizemos ele vai se encaixar, e aí vamos ver qual é a resposta. Vamos ver qual é a resposta correta? Então vamos lá. Resposta correta, alternativa C. Por que será que é a alternativa C? Vamos ver. A minha função é 5 sobre 2x menos 10. Bom, quando x vai para mais infinito, o comportamento da minha função será exatamente o mesmo comportamento da função 1 sobre x. Bom, e a função 1 sobre x, quando x vai para mais infinito, eu já sei para onde vai. Conforme eu vou colocando valores muito grandes, isso vai ser um número cada vez menor. E cada vez menor, próximo de 0. Então, a resposta correta é alternativa C. O limite deu 0. Até a próxima.